Bom, pessoal, nós vamos então dar início à aula número 4 com um novo tópico. Eu publiquei aí o novo material. Então nós vamos agora estudar a cadeia de suprimento, que nós vimos nas aulas passadas, a importância de mapear e fazer algumas considerações de relacionamento. Agora nós vamos ver alguma coisa sobre estrutura, vincular essa cadeia de suprimento com a estratégia da empresa e algumas decisões e fatores críticos que o administrador precisa conhecer para desenhar essa cadeia de suprimentos e administrá-la, não é? Então vamos aqui. Primeiro, aqui eu não quero, evidentemente, fazer uma conceituação profunda de estratégia, não é o escopo da nossa disciplina, mas quero lembrar aqui que a estratégia de cadeia de suprimentos tem que estar vinculada e tem que estar alinhada com uma estratégia competitiva da organização. Se nós entendermos a estratégia competitiva da organização como meios, né, e campos pelos quais a empresa atende às necessidades do mercado alvo dela, dos clientes, através de produtos e serviços, a gente precisa entender que a cadeia de suprimentos ela vai ter uma interface com uma série de outras áreas e é uma área da operação, né, uma especialização da área de operações que vai fazer, que vai definir como que essa estratégia vai se dar na prática, né? Então, uma estratégia competitiva define aquele campo, os principais meios, instrumentos pelo qual a empresa vai operacionalizar, e um desses meios e um desses campos extremamente importante é a cadeia de suprimento. Como é que nós vamos usar a cadeia de suprimento para atingir os objetivos da empresa? Em resumo, é isso. Para isso, a cadeia de suprimentos ela tem um grande impacto sobre duas grandes medidas operacionais e de atendimento do mercado, que são a responsividade e a eficiência. O que é a responsividade? Responsividade é você ter uma capacidade de atender diferentes volumes de demanda, fazer isso em lead times curtos, em tempos de entrega mais curtos, conseguir maior responsividade, você ter uma grande variedade de produtos à disposição do mercado. E, evidentemente, somar a isso uma boa qualidade no atendimento. A responsividade é a maneira como você responde à demanda, né? É a qualidade pela qual você responde essa demanda. Se a demanda é uma demanda de alta variedade, uma demanda que exige prazos mais curtos, você vai ter que dotar a sua cadeia de suprimento de uma maior responsividade, uma operação que permita respostas rápidas, né? Então você terá que dotar a sua empresa de características operacionais através da sua cadeia de suprimento que consiga respostas rápidas, né? Então algumas coisas que nós vemos comentando, just in time, a própria transformação digital, colaboração dentro da cadeia, permitindo, portanto, atendimentos mais rápidos, permitindo, portanto, uma maior responsividade do seu cliente. Por outro lado, isso tem que ser feito também com eficiência. E eficiência aqui são os custos de você produzir e entregar os produtos ao cliente, né? Seja presencial, seja digital também, né? Informação também é produzida, informação também é entregue no mundo digital. Então isso aqui também é para produtos digitais, não necessariamente os físicos também. Então o que acontece? Se você fizer uma responsividade, uma alta qualidade no atendimento, no sentido de prazos mais curtos, de grande variedade, você tem que fazer isso com custos competitivos. Você não pode extrapolar determinados parâmetros, senão o mercado vai ser restrito, né? O mercado pode não ser elástico a ponto de fazer a aquisição dessa responsividade alta
com custos maiores. Então você precisa ter também uma operação, né, que aproveite melhor os seus recursos, né, que tenha uma maior produtividade dos seus recursos para atingir uma eficiência ao lado da responsabilidade. Então, seguindo nisso, há por conta da responsividade, que é essa capacidade de você atender rapidamente o teu mercado, na ampla variedade, nas mudanças que esse mercado vai obtendo ao longo do tempo, uma dificuldade contemporânea, né? Uma dificuldade atual em função de grandes incertezas que, por sua vez, vão exigir, né, que a cadeia tenha essa alta responsabilidade. Se nós tivéssemos uma incerteza menor, nós poderíamos estabelecer estoques em pontos estratégicos, grandes estoques, altas quantidades de estoques, e tranquilamente nós saberíamos que ao longo do tempo isso seria consumido. E, todavia, não é isso que ocorre. Nós temos grandes incertezas de demanda, haja vista o que estamos enfrentando atualmente com a pandemia, né, que cortou aí drasticamente as demandas e, portanto, as cadeias de suprimento estão com baixa atividade. Essas incertezas, não só por conta, evidentemente, do que está acontecendo agora, mas por coisas mais normais, como, por exemplo, mudanças de hábito, mudanças culturais, questões políticas, econômicas, fazem com que as demandas sejam rapidamente alteradas. Então, essas incertezas na cadeia, por sua vez, que depende, portanto, de mudanças de comportamento de consumidores e concorrentes, né, fazem a literatura dizer aquilo. Fazem a literatura afirmar que há uma demanda, uma incerteza implícita na demanda, né, uma implied demand uncertainty. Quer dizer, há uma demanda, uma incerteza implícita nessa demanda. E quanto maior a incerteza, maior será o desvio padrão. Uma maneira que a gente caracteriza essa incerteza de forma matemática é o desvio padrão da distribuição da demanda ao longo do tempo, né? O que nós vamos ver depois, mais à frente, em alguns cálculos. Porém, é importante estabelecer isso, que a responsabilidade hoje é uma característica que a cadeia de suprimento precisa ter em função do quê? Da incerteza. Né? Há uma incerteza implícita cada vez maior, exigindo, portanto, que a empresa aumente a sua responsabilidade, a sua capacidade de mudança, a sua capacidade de resposta rápida, né? Porém, é preciso ter muito cuidado com a questão da eficiência ao lado da responsividade, porque existe uma tendência de que há um trade-off entre os dois, né? Ou seja, há vamos dizer assim, uma primeira impressão de que quando você aumenta a responsividade, você estaria diminuindo, em certa maneira, a eficiência, porque você estaria aumentando os custos, né? Então, vamos ver aqui um exemplo dessa aparente questão envolvendo a combinação de responsabilidade e eficiência. Imagina uma situação de um atendimento, de um serviço, para ficar bem simples, em que temos 3 posições de atendimentos, e essas 3 posições de atendimento levam a 15 minutos de espera, né? Essas 3 posições levam a um nível de custo alto, né? Em termos da eficiência, desempenho de custo bom, né? No sentido, não é que o custo é alto, o nível de desempenho, né? Então, portanto, tem um custo menor com 3 posições e o nível, né? A eficiência é alta, né? Nesse sentido, a eficiência é alta. Entretanto, 15 minutos de espera pode ser considerado, aqui no nosso exemplo, é considerado sofrível, né? Não é um bom tempo de espera. Os clientes não estão contentes com 15 minutos de espera. Então você tem aqui uma baixa responsabilidade e uma alta eficiência. Vamos imaginar que numa ação rápida do gestor, ele crie 5 posições, né? Então ele tinha que, tentando aqui resolver o problema da baixa responsabilidade, né? Do desenvolvimento, do desempenho sofrível em termos de resposta rápida.
Então vamos dizer que ele crie mais 2 posições, mais 5 posições, e isso vem a baixar o tempo de espera para 10 minutos. Ora, isso faz com que você aumente o seu desempenho e responsividade, melhore a responsividade, todavia você aqui caiu o seu desempenho em termos de eficiência, porque você aumentou o custo. Então isso é o que normalmente se discute, né, no nível assim mais superficial, de que há um trade-off, né, há um efeito gangorra, né? Enquanto que você melhora um determinado índice, o outro piora, né? Nós vamos ver que há como resolver essa questão, esse trade-off aparente, né? Há como fazer isso, né? Então é possível buscar aí um equilíbrio, né? Elaborar melhor a intervenção operacional, né? Então, ao invés de nós ficarmos com 5 posições e 10 minutos de espera, isso que está fazendo com que o custo seja muito maior, a ideia é que a gente permaneça com as mesmas posições anteriores, mas que diminua o tempo de espera, né? Que a gente consiga equilibrar isso, que eu consiga ter um alto desempenho de eficiência e um alto desempenho de responsabilidade. E como é que a gente consegue isso? A gente consegue isso mudando os processos, né? Mudando a maneira pela qual está desenhado a operação. Então, o administrador de empresa ele não pode, num primeiro momento, né, imaginar que haja uma coisa ou outra, né? Se eu melhorar isso, eu vou piorar isso. Eu tenho que escolher, eu tenho que fazer uma escolha. Não, hoje o mundo competitivo, o mundo da competição, exige que o administrador de empresa, o profissional nas empresas, busquem o equilíbrio atingindo o quê? Os 2 parâmetros. Eu tenho que ter respostas rápidas, eu tenho que ter respostas flexíveis, eu tenho que ter resposta de variedade, que é a questão da alta responsividade, mas também com custo competitivo. Portanto, a chave para responder isso é nós trabalharmos com os processos. Se nós formos ao nosso livro-texto Chopra e Mendel, ele recomenda que essa questão da eficiência e de responsividade seja pensada na estratégia da cadeia de suprimentos, né, para atingir os objetivos da empresa, avaliando 4 grandes fatores, né, ou drivers, né, direcionadores, como ele traz no livro-texto, né? Então, é preciso que nós alcancemos tanto eficiência e responsividade tomando decisões em 4 grandes direcionadores e que são uma forma de você pensar de forma estruturada a montagem da cadeia de suprimentos. Aquela cadeia de suprimentos que você desenha, né, que você mapeia, que você começa a fazer análise crítica, como nós fizemos na aula passada, você começa agora a estruturar em 4 grandes fatores, né? Um deles é o estoque, né? É preciso pensar a distribuição desse estoque ao longo da cadeia de suprimentos, mas levar em conta que ele é um dos maiores custos da cadeia. Afinal de contas, você estocar algo exige que você construa, por exemplo, instalações, que você construa centros de distribuição, que você construa armazéns, que você tenha terreno, que você tenha pessoas cuidando desse estoque, que você tenha seguro do estoque, ou seja, você aumentar o estoque, você aumenta os custos. Agora, evidentemente, que se você fizer uma boa distribuição desse estoque ao longo da cadeia, ele vai afetar positivamente a responsabilidade. Claro que desde que você tenha uma decisão de estoque acertada sobre exatamente aquilo que está sendo demandado no mercado e não ter estoque de coisas que não são demandadas. Isso parece óbvio, mas acontece. Às vezes uma má interpretação dos dados ou uma falta de informação que venha do outbound, que venha do mercado consumidor, faz com que muitas empresas acabem tendo estoques parados, né? O que vai afetar o custo e não vai beneficiar a responsabilidade. Então, o estoque é uma decisão importantíssima para estruturar. Onde vai estar o estoque?
como vamos saber qual a quantidade de cada item que deverá ser guardado, né? Sem exageros, mas também sem a segurança de faltar algo para o cliente. A outra questão é o transporte, né? É o transporte. Uma vez que você estabelece na sua cadeia onde estarão os estoques, né? Você terá o conhecimento desses níveis de estoque, é preciso transportá-lo em direção ao cliente, né? É preciso transportar também entre os agentes, né? Fazendo transferências, muitas vezes de estoque entre um mercado que está tendo maior demanda, receber de mercados que têm menor demanda, são as chamadas transferências de estoque feita por transporte. E, finalmente, a entrega final ao cliente, né? A capacidade de ser rápido nisso, de fazer a retirada do estoque, colocar isso no meio de transporte, né? Os caminhões de entrega, por exemplo, né? Isso chegar a casas, residências, aos pontos de entrega do consumidor. Então tem um grande impacto em responsividade e eficiência da cadeia, né? Por quê? Porque também, se você exagerar nesses meios de transporte, eles forem uma quantidade grande, você não aproveitar bem, por exemplo, um caminhão que transporta pouca carga, um veículo que não esteja com a carga adensada, enfim, procurando lotar a capacidade de transporte, você vai aumentar os custos porque você está usando recursos acima da necessidade, né? Então, procurar adequar a decisão de qual tipo de transporte que vai ser utilizado já é uma decisão, né? Então, se eu vou transportar por via aérea, por navio, por caminhão, por trem, isso na cadeia. E mesmo dentro de cada um desses existem as variedades, quer dizer, há caminhões pesados, caminhões médios, caminhões leves, né? Existem aí vários tipos de transporte. E também como que isso vai ser embarcado. Por exemplo, container é um tipo de tecnologia para você embarcar, né? Aliás, foi uma grande revolução nos transportes globais você poder colocar os produtos dentro dos chamados containers, né? Os quais permitem uma grande variedade de transporte, uma facilidade de retirar e carregar isso em navios, em trens, enfim. É um tipo de tecnologia. Então você pensar em qual tipo de meio de transporte e como você vai embarcar, que rota vai ser estabelecida, se isso vai ser um recurso próprio ou terceirizado, são decisões que impactam grandemente, de forma muito fundamental, a capacidade de você responder o teu cliente, a rapidez, isso também com custos competitivos, tá certo? O outro fator são as instalações. Então, nessa cadeia de suprimento que eu estou projetando, que eu estou analisando, eu estou verificando onde estão os estoques, a posição, as quantidades, né? E também como esses estoques se movimentam entre si, entre a unidade produtiva, como isso vai para o cliente, isso tanto no inbound quanto no outbound, tanto no recebimento de materiais quanto na entrega, ok? Estamos vendo isso tudo na cadeia. Agora, isso tem que ser feito entre instalações. Na verdade, você precisa ter um local, você precisa ter uma edificação, você precisa ter um capital instalado ali, que ou ele vai estocar, ou ele vai que esse estoque seja carregado em determinado meio de transporte, né? E a própria produção, a própria elaboração desse produto. Então é importante examinar onde estão essas instalações produtivas, onde estão essas instalações que estão estocando, armazenando, e, portanto, verificar, por exemplo, as quantidades, a localização e as tecnologias que vão permitir a integração de informações dessas várias unidades, a comunicação entre elas. Então eu estou aqui dizendo o quê? Eu estou dizendo que é preciso tomar decisões sobre as instalações, o tamanho delas, né? A localização delas, a capacidade delas e tecnologias que você venha utilizar para isso, né? Nós vamos ver algumas, por exemplo, como cross-docking, o próprio logística Lean, que são maneiras que você consegue procurar diminuir essas instalações. Por quê? Porque instalações são custo, né? Tem um custo. É claro que a localização dela pode permitir uma boa responsividade, se ela está colocada muito
próximo aos mercados consumidores, porém, se você exagerar na quantidade dessas instalações, você terá uma diminuição de eficiência. Veja que nós estamos sempre nos remetendo àquelas duas grandes características de uma cadeia, a responsividade e a eficiência. E, finalmente, a informação, né? Onde aqui entra a questão da tecnologia digital, a transformação digital, porque o fluxo de informação rápido, compartilhamento de informação vai permitir o quê? Uma grande coordenação e ligação entre os vários estágios da cadeia, não é? Então é preciso que a gente decida como é que essa informação vai fluir, que a gente decida se vai ser uma informação, por exemplo, de demanda puxada através do MRP. Quem fez ali a disciplina PPCO, né? Nós discutimos a questão do MRP, também se isso foi puxado, nós discutimos também a questão do Just in Time. Isso é um tipo, então, de tratamento de informação, como é que a informação que vai vir do mercado vai ser tratada pelas instalações, se vai ser de uma maneira puxada, ou vai ser empurrada, como isso vai ser compartilhado, né? Que tecnologias que vamos usar, né? Então a tecnologia digital está aí, a indústria 4.0, como por exemplo, o RFID, né? A transmissão dos dados com etiquetas eletromagnéticas nos produtos, permitindo uma rastreabilidade em tempo real, sistemas corporativos que integram informação, indo até o uso dos nossos tablets, dos smartphones, dos aplicativos digitais. Há um grande campo aqui para nós podermos integrar os estoques, as instalações e os transportes de uma maneira sincronizada e também buscando o quê? Respostas rápidas e diminuição de custo. Mas aqui também, se você não utilizar informação, mecanismos de tratamento de informação equivocados, decisões equivocadas, você também aumenta o custo, né? Então, sempre olhando isso. De uma maneira assim muito macro, que a gente depois poderá aprofundar e fazer críticas, né? Até essa questão aqui, um ponto dicotomia de baixo e alto. E aqui você está podendo, estou aqui me baseando no texto do Chopra e Mendel, de forma geral, quando você tem pouca variedade, um baixo nível de estoque, você está indo para uma responsividade baixa, né? Claro que você tem que ver se isso é adequado à sua demanda ou não. Às vezes a demanda ela não exige uma alta responsividade, né? Então aqui não está dizendo que é certo ou errado, está dizendo que quando você vai para uma pouca variedade, um baixo nível de estoque, você está no campo da baixa responsividade. Quando você vai para uma grande variedade, uma quantidade grande de SKUs e itens mantidos no seu estoque, no seu portfólio, você tende a aumentar o nível de estoque, você precisa aumentar o nível de estoque, e aí você, na cadeia como um todo, distribuindo-se na cadeia, e você vai em direção à alta. Agora, isso isoladamente não quer dizer que você atinja a baixa ou a alta. Você precisa combinar isso com transporte, instalação e informação, né? De novo, de uma maneira dicotômica, só para estabelecer um parâmetro. É evidente que transporte de avião é mais responsivo, né? Os prazos de entrega são muito menores, né? E o transporte de navio, não, são algumas semanas, né? Cerca de 15 dias para vir da Europa aqui para o Porto de Santos, para você ter uma ideia, né? E o avião, um dia, né? Levando em conta aí o trâmite legal de desembarque, né? De embarque. Entretanto, a gente não está querendo dizer que você só atinge alta responsabilidade com o avião, né? A gente está querendo dizer o seguinte, se tiver que analisar só o meio de transporte, é óbvio que o avião é mais responsivo do que o navio. Entretanto, eu posso conseguir uma alta responsabilidade com o navio, desde que eu faça o quê? Que eu tenha, por exemplo, um estoque. Que eu tenha esse estoque, esteja, por exemplo, numa instalação, né, em local descentralizado próximo ao consumo, né? E que eu tenha uma informação rápida, né, da internet com previsões de demanda muito claras, antecipando, por exemplo, embarques de navio, né? Então, não quero que vocês vejam essa figura como então para eu conseguir alta responsabilidade eu tenho que combinar tudo isso aqui. Não, eu combinar exatamente como está escrito aqui, não é isso. Isso aqui são exemplos de cada fator para você saber que o processo escolhido naturalmente, né? Então, naturalmente, um avião é mais responsivo que um navio, né? Mas eu posso ser mais responsivo com o navio?
Posso, né? Desde que eu combine uma instalação adequada, uma informação rápida quanto a isso. Se eu for, evidentemente, por exemplo, usar avião, mas continuar com uma informação convencional via correio, né? Eu tenho um meio de transporte altamente responsivo com uma informação baixa responsividade, eu posso ter no final o quê? Uma baixa responsividade. Então essa é a beleza de administrar, de gerenciar uma cadeia de suprimentos em que você vai tomando decisões que combinam esses fatores de tal maneira que eles caminhem para a sua necessidade de responsividade, levando em conta sempre o quê? Também o custo competitivo, a eficiência. Né? Não é porque aumentou a responsabilidade, necessariamente eu vou ter aumento de custo. Eu preciso tomar decisões que caminhem com os dois juntos, tá ok? Isso é importante para você administrar uma empresa. Por isso que a logística, né, como uma das áreas da cadeia de suprimentos, uma das funções que aparecem dentro da cadeia de suprimentos, ela é fundamental para buscar essa eficiência e responsividade. Né? A logística ela vai começar a estudar todos os processos de reabastecimento, a gestão da rede de transporte, como é que faz a questão da retirada de material dos fornecedores, como é que eu recebo isso, não é? Como que, por outro lado, eu vou entregar isso? Então, ele vai na minúcia do processo. Né? É isso que vai permitir você combinar responsividade com eficiência. Né? E não dizer que eu atinjo um ou outro, não entrem nisso. Então, eu preciso ter uma integração interna. Eu preciso integrar internamente. A logística precisa pensar, coordenar essas atividades internas para propiciar uma informação que flua rapidamente e que também aproveite a utilização de recursos de uma melhor maneira. Né? Então, aquele mapeamento que a gente faz, eu mostrei para vocês na grande cadeia, eu também começo a mapear o quê? As relações internas que eu tenho dentro da empresa em relação, por exemplo, a que eu estou focando o inbound de uma empresa. Né? Como que ela recebe? Eu estou examinando aqui o processo. Então eu vejo aqui que alguns veículos chegam, né? Eles têm aqui as quantidades por embalagem, né? Tem a distância da onde está vindo o material, tá vendo aqui, ó? Tá vendo? Estão vendo aqui os lotes, né? Os lotes econômicos que são transportados. Eu tenho algumas informações aqui. Eles estão aqui de uma maneira sintética porque o mapa traz a essência da informação. E aqui ele está mostrando que entra numa portaria, não é verdade? Que entra depois um processo de pesagem, que vai depois para um recebimento onde se é olhada a nota fiscal, né? Isso foi passado em informação pelo PCP, pelo Programa e Controle de Produção de Operações, né? Que recebeu essa informação do fornecedor. Isso vai depois para uma armazenagem e depois da armazenagem que isso vai depois para um processo produtivo. Então veja, isso aqui é um processo. Um processo que no total demora 32 horas de lead time, né? Ou seja, não é um processo bom, é um processo demorado. Então o que deve fazer o administrador de empresa? Se ele está buscando maior responsividade, se ele está buscando maior eficiência, ele tem que mudar esse processo. Ele tem que começar a exigir e a trabalhar com os outros especialistas para que isso seja feito de uma maneira mais rápida. Não é? Então, é isso o que a logística vai procurar fazer. E aí nós vamos ver mais à frente que uma solução para isso é, por exemplo, você fazer uma logística lean. Uma logística lean em que você receba aqui em just in time, né? Quem já fez a disciplina de PPCO conhece isso, a gente vai retomar um pouquinho, que receba em just in time e que isso pudesse, por exemplo, ser entregue direto aqui. Direto, diariamente. Então todo esse custo de portaria, de pesagem, de recebimento, de armazenamento, eu reduziria. Não estamos dizendo que nós não teríamos um controle aqui. Haveria um certo tempo para entrar, também para pesar, mas isso seria feito muito mais rápido, porque você já teria o quê? Uma integração com os seus suppliers, alguns parâmetros já definidos, né? Uma auditoria prévia para estabelecer processos, né? Fazer processos mais confiáveis, que não exijam ficar verificando, verifica na saída, verifica na entrada, verifica no recebimento, ou seja, algo mais confiável e onde a tecnologia pode ser usada. Mas eu quero dizer a vocês que há casos, por exemplo, que a tecnologia usada é muito simples e que se consegue fazer um fluxo de material
muito mais rápido. Então, eu estou querendo aqui dizer, na prática, né, que mudar processos é o que você vai fazer com que atinja uma maior responsividade e uma maior eficiência através da redução de custo em cada ponto da cadeia, né? Então isso é necessário que você tenha uma colaboração. Então a gente volta para aquela aula de relacionamento. Na medida em que você tenha colaboração com pontos críticos da cadeia, onde estão os maiores custos, né, onde estão os maiores lead times, você vai colaborar para a melhoria da responsividade. Então no caso da Micron, por exemplo, é evidente que fazer um tipo de trabalho desse que a FedEx é fundamental, né? Fazer uma integração com a FedEx, olhar processos com a FedEx, né? Simplificar esses processos, né? Com subcontratado também, né? Com a AM, fazer com que a movimentação entre eles seja rápida, que não tenha tanta burocracia, que os controles sejam mais fáceis de fazer, sem perder qualidade. Esse que é o desafio, né? Então, para isso, terminando aqui essa aula, a gente tem aqui algumas premissas ou paradigmas que foram sendo usados ao longo do tempo para fazer essa projeto de design dos processos logísticos e, por sua vez, dos processos dentro da cadeia de suprimentos. Nós temos basicamente um primeiro, que historicamente surge, que é aquele que você vai procurar olhar a melhor utilização do recurso, né? Procurar ter a melhor utilização, que enfatiza os meios de trabalho, que é da origem taylorista, né? Taylorista-fordista, né? Então, como é que eu utilizo melhor uma máquina, uma empilhadeira, um operador, um motorista, um funcionário, né? Como é que eu faço isso, né? É o chamado suprimento em massa, né? Alguns autores chamam de suprimento em massa ou premissa da presença local, né? Premissa da presença local porque nós vamos discutir isso a partir da colocação de estoques, né? Então esse paradigma ele privilegia muito a concentração de estoques em certos pontos para que esse estoque, grande estoque, essa variedade esteja disponível localmente de uma forma rápida. E ali também pregam a melhor utilização do espaço de armazenagem, portanto, você ter esses armazéns sempre lotados, né, com essa grande variedade. Em contraponto a isso, surge um pouco depois, até com a incerteza que aumenta no mercado, a chamada otimização dos fluxos, através de fazer o quê? De que esses fluxos sejam mais rápidos, né? Ao invés de eu ter grandes quantidades em grandes armazéns e ficar ali preocupado na melhor utilização do armazém, aqui o foco se transfere para o fluxo ser rápido, para o fluxo ser ágil, para o transporte ser ágil, para a entrega ser ágil. Então, isso dá origem ao chamado suprimento enxuto, de origem toyotista, de origem no Lean Management, de origem no Lean Production, né? Que é o chamado suprimento enxuto, que eu tenho dito a vocês que é um tópico que nós vamos estudar, que é a logística Lean, né? Então, estando mais claro o que eu acabei de falar, a premissa da presença local são estoques em regiões estratégicas, transportes de grandes cargas, processo especulativo sobre a demanda, então eu preciso antecipar a demanda para estocá-la, né? Longos lead times, né? Com distribuição antecipada. Então veja, é a questão da produção em massa, é a questão e ali aproveitando da melhor forma esses meios, né? Por que se diz de ter grandes armazéns? Porque eu estou aproveitando o espaço, eu estou colocando, aquele espaço não fica vazio, ele fica repleto de material, grandes cargas, porque eu transporto de uma vez, então eu aproveito o caminhão vai uma vez, mas ele aí tem que transportar grandes cargas. Então é aquela questão de aproveitar melhor cada recurso, né? A lacuna que existe aqui é que não acaba o fluxo ficando em segundo plano. Então eu aproveito bem o caminhão, porém, será que eu estou transportando exatamente aquilo que vai ser utilizado? Será que aquilo não vai ficar parado no armazém? Então, aí eu olho o armazém está sendo bem utilizado porque ele está todo ocupado. Mas será que o material que está lá dentro já não está há muito tempo ali parado? Então ele tem uma visão de olhar muito localmente, né, cada recurso e olhar isso em massa, mas acaba não vendo o fluxo.
É daí que surge o suprimento enxuto. Então o suprimento enxuto diz, não, o que é importante é a gente fluir, que o material flua, que ele esteja constantemente sendo direcionado na quantidade, na frequência requerida pelo mercado, pelo cliente, né? Então aí se começa a falar já ao contrário, de pequenas quantidades, maior frequência de entrega, né, no momento exato. Quem estudou just in time, né, e a gente vai recordar depois, está vendo aqui exatamente que aqui está o just in time. Né? Agora, evidentemente, que se eu também olhar isso de uma forma isolada e eu começar a aumentar muito fluxo, muito transporte, eu posso também aumentar o custo. Né? Então eu preciso ter cuidado, eu preciso ponderar também, olhar que eu vou melhorar o fluxo, que eu vou, portanto, ter maior frequência de entrega, mas se essa maior frequência de entrega está adequadamente ao meio de transporte que eu escolhi, portanto, eu preciso olhar os custos também desse transporte. Então, eu preciso ter um cuidado sobre aquele trade-off, né? E ali tem se viabilizado, isso desde a década de 80, ele tem se viabilizado bastante através da alocação de meios adequados, né, de transporte. Então, se eu for transportar também diariamente com uma grande carreta de 40 toneladas, né, e ela for transportar todo dia uma carreta de 40 toneladas com 1 tonelada lá dentro, eu estou usando mal o recurso e estou aumentando os custos, obviamente. Então, talvez, se eu tiver uma quantidade pequena, eu vou transportar com uma van, um veículo menor. Então, isso aqui está dizendo aqui. Se eu conseguir alocar essa frequência mais constante a um meio adequado, de menor custo, eu consiga, então, fazer essa agilidade, essa responsividade alta, que entregas diárias, entregas constantes, e com custo competitivo. É o que nós estamos vendo, né? E finalmente, para encerrar a aula de hoje, vendo no mundo, né, com essas integrações das cadeias de suprimento, com essas plataformas digitais que permitem que a informação flua rapidamente, e inovação nos meios de transporte, seja através de motocicleta, veículos menores, veículos elétricos, né, numa cadeia mais capilar de distribuição, mas que tem por trás dessa cadeia capilar uns centros de distribuição também, não é? Onde isso está consolidado e que também recebe com maior frequência das unidades produtoras. Então nós temos um desenho de uma cadeia de suprimento em que tudo está integrado, né? As instalações, né? Os níveis de estoque, não é isso? E como nós já discutimos lá nos 4 fatores, devidamente integrados através de uma rede de informação para se pensar e ter a decisão correta sobre um processo que aumente a agilidade, né? Um processo mais ágil, um processo com menos interrupções, né? E garanta a qualidade e ao mesmo tempo, então, com custo baixo, né? Então eu vou ficar por aqui, a gente encerra essa aula, que aqui é o gancho para nós podermos discutir, por exemplo, um caso real que a gente vai trazer na próxima aula da logística Lean, como é que uma empresa que de fato tinha aqui um processo de cadeia de suprimento de massa, né, muito tradicional, como é que ela migra para um suprimento enxuto, e isso faz com que ela ganhe responsividade, né, ela consiga atender prazos mais curtos, sem aumentar os custos. Né? Então eu agradeço a vocês, peço que vocês, como tarefa, estudem esses slides e também procurem no nosso livro-texto do Chopra e Mendel essa discussão que ele faz no capítulo sobre responsividade, né, e responsividade, eficiência, né, responsividade e eficiência e esses 4 fatores. Então, seria interessante que vocês fizessem a leitura do texto no livro do Chopra e Mendel. Né? Há lá também alguns exemplos, né, do mercado americano, né? E que nós depois, na próxima aula, vamos, a partir dessa leitura que vocês vão fazer, do estudo desses fatores, eu vou apresentar para vocês, então, essa aplicação da logística Lean na prática,
de uma organização brasileira. Tá ok? Então, eu agradeço bastante e tenham aí uma ótima semana, se cuidando aí conforme as autoridades sanitárias estão nos instruindo. Um grande abraço a vocês e até a próxima.